Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13, que diz: Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ao longo dos séculos, milhares de homens dedicaram suas vidas a avaliar, definir, estudar e aplicar as várias estratégias militares, buscando analisar e prever o sucesso no momento da batalha. Antes de ir para a guerra, os generais estudam táticas antigas, o que funcionou e o que não funcionou, a topografia do terreno onde ocorrerá, o clima na área e até mesmo como o inimigo pensa. Isso lhes permite desenvolver um plano de defesa e ataque, e sem dúvida proporcionou sucesso a muitos guerreiros. Mas, como os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, no terreno espiritual as táticas são diferentes. Não há dúvida, há uma batalha acontecendo, mas não é contra carne ou sangue. Não são contra seres humanos. Nosso inimigo não é visível para nós, então não podemos simplesmente observar suas ações, mas contamos com o Espírito Santo e a palavra para nos direcionar como agir. Deus conhece os planos e as ações de Satanás e seus demônios, pelo que a única maneira de lutar é depender inteiramente dele. Infelizmente, Satanás criou fortalezas nas mentes dos cristãos sobre como lutar, levando-os a estratégias ineficazes e abordagens errôneas. Há dois extremos de crença que são preocupantes no que diz respeito a essa luta. Primeiro, quando nos recusamos a acreditar que há uma batalha, é fácil sofrer feridas espirituais tendo em vista que nos encontramos sem as armas adequadas ou prontas para os próximos dardos. O outro extremo é atribuir tudo o que acontece a Satanás, o que acaba dando a ele mais poder do que ele realmente tem. Muitas pessoas acreditam que a forma de combater estas forças é uma luta pelo poder. Eles se comportam como detetives espirituais, sempre procurando o diabo para repreendê-lo e recuperar o que ele roubou. Este não é um ensinamento da palavra. Na verdade, a Bíblia ensina algo muito diferente. Vemos lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, que o arcanjo Miguel, que tem mais poder do que nós, não ousou proferir um juízo de maldição contra o diabo quando ele disputava o corpo de Moisés. Também vemos a história dos filhos de Seva, em Atos capítulo 19, versículos 13 a 16, exorcistas itinerantes, que foram repreendidos por um demônio a ponto de acabar nus e feridos, por não saberem qual a autoridade e o que significa o nome de Jesus em sua vida. Portanto, que aqui a palavra nos chama, na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você nota o chamado a resistir? Olhe também aquilo que lemos na carta aos Efésios, no capítulo 6. Primeiro, o apóstolo Paulo nos chama a fortalecer-nos e estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, resistir no dia mau e ficar firmes. E mais uma vez, estais, pois, firmes. O apóstolo Pedro nos faz o mesmo chamado, como vemos descrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, que diz: Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Na guerra espiritual, a tarefa principal do cristão não é atacar, é resistir.
Então, como resistimos? Quando Satanás tentou Cristo, o que ele fez? Ele citou a palavra. Satanás, o pai das mentiras, não pode resistir à verdade. O que ele conhece, onde trabalha e no que é especialista, sim, são em mentiras. Quando nos submetemos à verdade de Deus, à verdade de Cristo, crendo em sua palavra, ele fugirá, buscando outra tática para regressar. Satanás tem certos truques ou estratégias que se repetem em toda a Bíblia e que todo cristão pode reconhecer. Perceba bem, olhe como ele age. Através do engano. Através deste engano, Satanás pode nos fazer acreditar em uma mentira que se torna uma fortaleza prejudicial para as nossas vidas. Através das tentações, Satanás observou-nos bem e desde o primeiro pecado da humanidade tem demonstrado ser muito astuto. Ele notou quais são as fraquezas e desejos pecaminosos e sabe como apresentar a tentação de forma enganosa. E também através das acusações. Depois que Satanás consegue tentar um filho de Deus, ou mesmo quando o filho de Deus está firme no Senhor, ele começa a acusar-nos, culpando as nossas consciências e nos fazendo duvidar do nosso lugar diante de Deus. Veja bem, nossa cintura está ajustada com a verdade. A sua palavra é a verdade. É a crença na palavra e a aplicação da mesma em nossas ações que mantém toda a armadura unida. Estar vestido com a armadura da justiça produz resistência à medida que Satanás foge. Certamente essa justiça vem do Senhor e de seu Evangelho. E ao mesmo tempo podemos saber que uma vida de obediência e santidade oferece defesa contra os ataques satânicos. Também aprendemos a levantar o escudo da fé que extingue todos os dardos inflamados do maligno quando não há dúvida com respeito à palavra em nossos corações. Tudo isso é possível porque temos posto nosso capacete, a salvação, que, embora não possa ser removido, sofrerá os ataques de Satanás, acusando-nos de não sermos o que Deus diz que somos. Se você olhar esta passagem, há apenas duas armas ofensivas: os sapatos para compartilhar o Evangelho e a espada do Espírito, ambas representando a palavra de Deus. Mais uma vez, somos chamados a resistir. Nossas armas são principalmente defensivas porque a batalha pertence ao Senhor. É Ele quem luta por nós. Somente com a sua palavra e em seu poder há vitória. Quando apoiamos a nossa fé, vivendo na palavra e na oração, recebemos nossas instruções no Espírito Santo para a batalha. E nosso Senhor nos enche da sua verdade para que possamos pregar a sua palavra. Ele nos disse que a palavra é fogo e martelo que despedaça a penha, como descrito no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29, que diz: Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Temos a garantia de que assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei, assim citado em Isaías capítulo 55, versículo 11. A batalha já foi ganha por Cristo na cruz, onde ele despojou as autoridades triunfando sobre elas. Esta única realização muda totalmente o tom da nossa luta. Lutamos contra um inimigo que, em última instância, já foi derrotado. O diabo não pode nos forçar a fazer nada. Decidimos, em cada evento, a quem vamos servir: a Deus ou aos desejos e pensamentos da nossa carne. Compreender a derrota de Satanás nos livrará a enfatizar demais o poder do maligno. Ele é um inimigo derrotado. E conhecer a palavra de Deus nos levará a estar atentos às artimanhas do diabo para resistir contra ele. Então, tendo feito tudo isso, estejamos firmes. Fiquemos firmes, vigilantes e em oração constante no Espírito, para que tudo seja conforme a orientação do Senhor
em tudo e em tudo sejamos mais que vencedores. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua unção, obrigado pela sua graça. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por mais esta manhã gloriosa. Obrigado pelo Senhor nos despertar e nos dar este fôlego de vida para continuarmos a fazer aquilo que o Senhor nos chamou e vermos, Pai, mais um dia a sua vitória diante, Senhor, de tudo que muitas vezes o inimigo tem lançado. Pai, cancelado, despedaçado e desfeito está toda a ação de Satanás. Somos teus, ó Pai, e muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua unção, muito obrigado pela sua graça. Somos gratos a Ti, porque sabemos que através de Ti, através da sua palavra, somos mais que vencedores. E esta obediência, esta santidade em Ti nos leva a vivenciar, nos leva a mergulhar, nos leva, Senhor, a crer e a viver de uma maneira sobrenatural. E é dessa maneira que o Senhor quer, Senhor, não superficialmente, mas sim, Pai, cada dia mais nos aprofundando e mergulhando em Ti, para crermos e assumirmos quem realmente somos e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Seu reino venha, que o Senhor nos livre de todo mal e de toda tentação. Que não falte o pão na mesa, Senhor querido, deste teu filho, mas antes que a sua presença, Senhor, seja real, verdadeira e cada vez mais, ó Pai, esta verdade, Senhor, seja a essência, Senhor, da nossa caminhada e de nós fazermos tudo o que o Senhor nos chamou para, Senhor querido, te servir e fazer, Pai, o seu querer. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, consagramos este dia, consagramos nossa vida, nossa família, consagramos, Pai, todos os nossos sentidos e sentimentos, para que tudo seja feito para louvor da Sua glória, Senhor. Onde estivermos, que o Senhor manifeste o seu poder e a sua presença. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.